Estamos começando mais um Cruciforme Cast em formato de live. Esse que é o podcast do Cruciforme. E hoje a gente está recebendo mais uma vez aqui o Fábio Portugal, a oportunidade de estar com a gente lá no presencial. Mas hoje a gente vai falar de outro tema, né? Nós vamos falar qual o posicionamento de um bom cristão quanto a uma má liderança. Diante de diversos assuntos que a gente tem observado aí, que tem saído na mídia, né, sobre abuso religioso, sobre situações de maus pastores, né? E a gente vai falar um pouquinho melhor disso dentro desse tempo que a gente vai ter aqui. Fábio, mais uma vez, seja bem-vindo. Você que é um visitante ilustre aí, já é quase integrante do Cruciforme. Digão, vai falar sobre os patrocinadores? Vamos falar sobre os patrocinadores. Estava aqui fazendo o convite aqui para algumas pessoas. Como vocês bem sabem, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus, a gente tem algumas pessoas que cooperam, principalmente o Camarim da Cá, que é uma loja de vestuário feminino. Tem as roupas mais, de estilos mais variados, desde a moça mais jovem até a senhora de mais idade. Então você que é mulher, você que é homem, quer visitar a sua mulher também, aproveita que está o dia dos namorados chegando, eles estão com promoção, eles estão com sorteio. Então, aproveita e já procura lá o Camarim da Cá. Também temos nosso querido bistrô, nosso perfeito bistrô, que é uma loja de doceria e também cafeteria. Tem todos os bolos, os doces, tem todos os salgadinhos. Uma loja maravilhosa. O Fábio já teve a oportunidade de estar com a gente no presencial e ele provou, né, das guloseimas que essa cafeteria nos proporciona. Aí a gente também tem o Coisas da Cá, que é uma loja feita com dessas miudezas, tipo copo, caneca, todas essas peculiaridades acerca de Polaroid, essas coisas essas coisinhas. Então esses são os nossos. Isso aí, esses são os nossos patrocinadores de hoje. São produtos, não é artesanal, né? Acho que o termo certo seria personalizados. Isso aí, cara, essa é a palavra. Estou tentando desde a primeira vez lembrar o termo e eu esqueci. Personalizados. Fábio, boa noite. Se apresenta aí, Fábio, mais uma vez aí para a galera do Instagram. Hoje a gente está pelo Instagram. Se apresenta aí para a gente, por favor. Olá, boa noite. Eu sou o Fábio Portugal, membro da Assembleia de Deus da Lapa, né? E estou aqui para contribuir nesse tema que é relevante para a igreja, que é relevante para a sociedade, né? Quando se fala da igreja, a igreja tem um caráter assim maravilhoso e é isso. Eu sou pai de 6 filhos, casado há 20 anos e vamos que vamos. Sou avô. Glória a Deus. Vamos lá, deixa eu começar aqui perguntando aqui. Flávio, o que acontece, né? A gente está essa semana toda aí vivendo. Essa semana toda não, esses últimos dias a gente tem visto aí algumas coisas sobre abusos de liderança, né? E aí vem à tona toda essa questão de uma igreja tóxica, de uma liderança tóxica, né? De todos os abusos pastorais, ministeriais e tudo mais. Sendo que entender, né? A gente está traçando um caminho para quem não está observando, quem não assistiu o nosso último Cruciforme Cast. No nosso último Cruciforme Cast foi falado muito sobre como identificar uma seita, né? E como é uma igreja saudável, foi esse paralelo que foi feito. Hoje a gente está querendo trazer luz a um posicionamento, né? A gente quer saber como é que o cristão se posiciona mediante a uma liderança ruim. A gente não está aqui querendo de forma alguma ficar elucidando mais ainda os casos que estão na mídia. Não é esse o ponto. O ponto é a gente trazer um assunto maduro, um assunto inteligente, né, que busca encontrar na palavra ali soluções para problemas que infelizmente estão sendo cada vez mais comuns. Uma coisa que eu percebi recentemente, alguém tentando defender os casos, a pessoa ela argumentou dizendo que esse era um caso isolado. E quem dera fosse apenas um caso isolado, né? Não é um caso isolado. Infelizmente, tem sido mais do que
normal, já não é mais uma novidade a gente ouvir algo sobre uma liderança narcisista, uma liderança tóxica, uma liderança negligente. Infelizmente, isso tem se tornado algo comum. E aí, Fábio, eu te pergunto, né, que é a pergunta do tema, como é que um bom cristão se posiciona quanto a uma má liderança? Né? Como é que é a sua primeira postura? E é interessante, é muito bom ter você aqui, porque você é o cara que sabe falar sobre isso. Você tem todo o aporte necessário para nos ajudar. Então, já lança a pergunta bomba aí para você. Como é que um bom cristão se posiciona quanto e não contra, não é contra, mas quanto mediante uma má liderança? Rodrigo, vocês estão me ouvindo bem? Só para me certificar que vocês estão me ouvindo bem. Tá me ouvindo bem, né? Então, assim, o tom o som tá legal aí, né? Tá perfeito. Sim. Então tá. Então, assim, em primeiro lugar, esse assunto, ele tem que ter um ponto de partida, né? E eu acredito que o ponto de partida desse assunto está muito ligado ao crescimento da igreja. A igreja cresceu, né? E cresceu desordenadamente. Esse crescimento desordenado, ele traz uma anomalia muito grande. Qual é a anomalia? A falta de preparo. Há uma crise de liderança, né? Pessoas que não foram preparadas, que não foram testadas, que não foram discipuladas, estão tomando lugares, posições que não deveriam estar. Então aqui a gente já consegue identificar uma problemática sistêmica, ou seja, a igreja cresceu desordenadamente e a gente tem em posições de liderança pessoas que não foram chamadas e treinadas para exercer essa função, né? Eu acredito que partindo desse pressuposto, desse princípio, a gente vai conseguir chegar naquilo que você fez a pergunta agora, né? Como é que deve ser o posicionamento dessa pessoa? A gente vai ter que efetivar aqui um caso clássico, né? A relação humana é uma relação muito difícil. Isso tanto no mercado de trabalho ou na própria igreja, né? As pessoas, elas são difíceis de lidar, ainda mais no mundo ultramoderno, no mundo que a palavra empoderamento, né? As pessoas são empoderadas, não são pessoas submissas. Então, assim, há liderança ruim, que não é capacitada para treinar pessoas, para lidar com pessoas, e há pessoas que são insubmissas. Olha só que interessante. Então, assim, só aqui, Rodrigo e Tiago, a gente já consegue mapear um problema sistêmico que eu, na minha opinião, vejo pelo crescimento desordenado da igreja. Legal. É como se fosse uma problemática em loop, né? Tanto de quem é responsável por formar lideranças, quanto aqueles que muitas vezes estão sendo preparados para o ministério, né? Pelo que eu entendo aí do seu argumento. Me parece que há um grande problema em formar líderes e há um grande problema também em achar pessoas, né, ovelhas, liderados ali, que sejam ali, de fato, cristãos também na maneira de ser preparado, né? Porque hoje a gente vive um tempo também, que eu acredito, que é o tempo do fast food, né? Da velocidade das coisas. Hoje não se há mais aquele preparo de 5, 10 anos para a pessoa ser levantada ao ministério, né? Muitas pessoas chegam, e eu vejo isso numa crescente muito grande. Às vezes eu fico até assustado, eu sigo algumas pessoas no meu Instagram que eu não conheço, mas que eu acompanho, né, por estar no meu Instagram, não conheço pessoalmente, e que viviam uma vida de não era cristã, a pessoa se converte, a pessoa muitas vezes até em práticas, né, que não vem ao caso, mas a pessoa se converte e logo a pessoa já está exercendo o ministério, né, já está ali com o microfone na mão.
né? Eu vou colocar assim porque às vezes, né, exercer o ministério não é microfone, mas quando eu falo de a pessoa estar em evidência, é porque a pessoa é logo colocada na linha de frente. E aí eu queria perguntar para você, já que você entrou nessa questão de que há pessoas também com essa dificuldade, isso não pende só do lado da liderança, mas isso pende também do lado de quem está sendo preparado para o ministério, né? Eu queria perguntar para você também o porquê dessa dificuldade, né? O porquê dessa dificuldade de achar bons ministros, pessoas que estão desejando episcopado com sobriedade, com fidelidade, com zelo, com respeito, com humildade. O porquê que está difícil também isso de achar bons obreiros? Então, Tiago, Rodrigo, a gente traçou aqui um caminho, né? Eu disse que era o crescimento desordenado, e aí a gente vai fazer um desdobramento agora, que a gente vai entrar por uma seara dura, né? Hoje, no mundo moderno, a gente tem visto uma valorização muito grande do carisma, né? E eu queria falar de carisma, é o dom. Por exemplo, você chega um jovem lá, o cara faz uma boa leitura, ele foi bem alfabetizado, e aí ele faz um jargão lá, quem está observando ele já acredita que isso é uma espiritualidade. Só que a igreja tem um processo chamado processo de conversão, e isso implica um novo nascimento. Não tem nada. Hoje nós temos na igreja evangélica brasileira muita adesão, mas a gente tem pouca conversão. E pouca conversão, agora vocês vão ter que ficar pasmos, né? Pouca conversão. Tanto do lado da liderança, tem líderes que não são convertidos. Tem líderes. Travou, hein? Travou bonito o Fábio aí. Travou legal. Né? Tá ruim? Vê se ele volta. Voltou? Voltou a sua voz, a imagem está descongelando, mas você parou no tem líderes que não são convertidos. Então, tem líderes que não são convertidos, né? Tem líderes que não são convertidos e tem liderados que não são convertidos. Qual é o resultado disso? Um resultado que é o caos, né? Ou seja, nem o líder é convertido, nem o liderado é convertido. E isso tudo é produto de um crescimento desordenado, de falta de aplicação de protocolos, né? De gerenciamento de pessoas. Olha, o cara nasceu de novo, tem dado evidências da fé dele, só que é necessário um discipulado longo. Olha que interessante isso. Jesus, o próprio Deus, gastou 3 anos discipulando homens sanguíneos como Pedro, homens inconstantes. Então, você está conseguindo me ouvir bem? Sim, perfeitamente. Então, assim, eu acho que hoje, como o Tiago usou muito bem a palavra fast food, nós não temos mais a paciência de cuidar das pessoas, de zelar pelas pessoas. O cara chegou ontem, ele é carismático, bacana, legal, contribui financeiramente, ele é um pretenso evangelista, um pretenso presbítero, e não se faz presbítero com carisma, se faz presbíteros, obreiros, né, com caráter, com tempo, com experiência, homens que foram forjados por uma liderança, talvez, ou forjado pela vida, ou pelo próprio Espírito Santo. Você vê que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, né? Fazendo uma tipificação desse assunto. Então, assim, eu acredito que a igreja tem falhado nessa missão. A igreja tem falhado, os ministros querem agradar, né? Serem agradáveis. O evangelho não tem nada a ver com ser agradável, ser educado. Ele é meu amigo, ele é bacana, olha que família linda, 2 filhinhos, trabalham numa multinacional, olha, o salário é bacana. Meu irmão, você pode ser tudo isso e você pode não ser chamado ao ministério. Você pode não ser chamado à liderança. O próprio Jesus, ele poderia escolher lá no Sinédrio aqueles homens que tinham preparo da lei, né? Que tinha o próprio Nicodemos, olha, o próprio Jairo, que teve a sua filha curada, eram homens
Um era príncipe em Israel, o outro era príncipe da sinagoga, né? O principal, mas não foi esses os homens que Jesus chamou. E aí, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente olha para esse problema de uma liderança doente, de uma liderança heterodoxa? O que é heterodoxa? É uma liderança narcisista, é uma liderança de homens. Homens que nem se submetem a Deus querem liderar pessoas. Para liderar pessoas, o segredo da liderança de pessoas é os homens se submeterem a Deus. E é uma submissão de se submeter a Deus é algo que é necessário para o homem ter nascido de novo. Nenhum homem se submete a Deus se não nasceu de novo. Então, hoje, eu fico muito preocupado, Tiago e Rodrigo, porque nós vemos o fracasso da igreja muito por isso, porque estamos colocando em lugares estratégicos, que é a liderança, homens que não foram chamados para a liderança. Liderar o homem de Deus, o povo de Deus, não tem nada a ver dele ser um CEO na empresa. Olha, ele é líder lá na empresa, ele é chefe na empresa, ele é um CEO, ele tem preparo, ele fez faculdade, ele fez pós-graduação. Nada disso, claro que não estou desprezando o conhecimento humano, mas para liderar pessoas no espírito tem que ser chamado por Deus. Eu estou vendo que, quando você está falando aí, né, e realmente existe um problemas antes dessa questão, né, do que uma boa igreja, um bom membro, ele pode fazer contra uma má liderança, né? Existem questões que vêm aí diante, né? E aí a gente vê alguns problemas na raiz, né? Um grande problema na raiz é a falta de preparo de alguns líderes, né? Opa, desculpa. Falta de preparo de alguns líderes. A gente vê que isso aí é algo um tanto quanto até claro, e dá para notar. Uma coisa também que eu enquanto o Fábio estava falando, eu estava refletindo e lembrando que conforme a igreja ela vai crescendo, a igreja de Jesus, né? Principalmente a igreja aqui no Brasil, conforme ela vai crescendo, vai se acelerando a necessidade de ter líderes. E aí o crivo para essa liderança ele tem sido até um pouco menor. Essa ideia também, antigamente eu achava um tanto quanto válida, hoje em dia eu considero questionável, não estou dizendo que é inválido, porque eu não acho que seja um problema, que é a ideia de que cada líder de um pequeno grupo, ou de uma célula, ele é um pastor em potencial e tal. Não, eu achava essa ideia muito mais legal, hoje em dia eu acho ela questionável, e não que a raiz dela seja um problema, porque nós fomos chamados para sermos todos sacerdotes, então a ideia é que todos tenham essa predisposição ao cuidado, né? Essa predisposição para estar ali cooperando com as pessoas. Mas o que tem sido entendido é outra coisa, tá? A ideia é um cuidando do outro, né? Tem se crescido muito isso aí em algumas igrejas, principalmente igrejas mais independentes. Um cuidando do outro. Mas o que se tem na real, infelizmente em muitos casos, é um dominando o outro. Você só vai fazer se eu permitir. Só vai ir em outra igreja se eu deixar. Só vai ler os livros que eu estou te dizendo para ler. Então, embora exista ali uma intenção boa, há uma boa intenção, beleza. Mas acaba que, infelizmente, algumas pessoas estão sendo dominadas. A minha pergunta é, Fábio, consegue nos ajudar a entender o porquê que tem essa ideia de dominação? Ela é algo cultural, a igreja ela aprendeu a ser assim, existe uma maldade que ela tem sido, ela é tipo epidemiológica, perpetuada e tal, ou vai do caráter de cada um, de cada pessoa, e aí ela se aproveita ali da oportunidade. O que vocês pensam? Não é só o Fábio não, quero ver o Thiago também falando aí. O que vocês pensam? Pode falar, cara. Então, o que eu penso, basicamente, é que quando a pessoa... Tem um cachorrinho aí latindo, hein? Ele tá lá atrás. O microfone é bom. Tá participando. O que eu penso é que as pessoas que são chamadas a liderar o povo de Deus, elas precisam passar por um processo de negar a si mesmo
isso aqui é uma coisa pessoal, tá? Em autooctanagem. Assim, o cara tem que se negar mesmo, porque trabalhar em prol de pessoas, trabalhar em prol da seara de Deus, cuidar de gente, cuidar de famílias, vai precisar de uma gama muito grande de negar a si mesmo. O cristianismo é liberdade, né? Você colocou muito bem, Rodrigo, que é um cuidando do outro. A Bíblia fala: amai a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Eu acho que esse rito já é muito legal. E aí, aqueles que têm mais experiência de vida, que têm mais tarimba, né? A idade, o homem maduro. A Bíblia fala dos homens mais maduros, dos homens mais velhos. A palavra presbítero, né, ancião, significa aquele que já tem uma certa maturidade. A Bíblia fala que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a amarem seus maridos. Ou seja, há um tempo de vida, de maturação, que a gente chega a uma experiência que a gente pode contribuir, através do Espírito Santo, para a vida de pessoas, né? E isso não se faz sendo um autocrata, né? Por exemplo, como é que eu posso influenciar jovens? Eu já tenho uma certa idade. Claro que a minha cultura é outra, é diferente. Conversando, batendo um papo, aplicando a palavra de Deus. A palavra de Deus é um remédio que serve para todas as idades. Então, o que eu vejo hoje é que os homens que dominam a igreja, eles fazem da igreja uma empresa, né? Eles coordenam a empresa. Eu sou o gerente, eu sou o CEO, eu sou o coordenador, e não tem nada a ver. O pastor, ele é o servo de Deus, que apacenta o rebanho de Deus com amor, com longanimidade, com temperança e com disciplina. Agora, essa disciplina, ela é uma disciplina impetrada pelo céu. Então, eu acho que aqui que está, né? O cara trabalha lá, por exemplo, eu fui chefe, eu fui líder numa empresa. Imagina se eu fosse aplicar a dureza do mundo corporativo na igreja. Ninguém ia aguentar, cara. Ninguém ia ficar. Porque o mundo corporativo é muito... Essa palavra que você usou é muito tóxico, é muito agressivo. A gente gosta quando a gente é pastoreado por um pastor que, primeiro, a vida dele é um exemplo, né? Ele é casado, ele não é um adúltero, ele não é um prostituto, né? Ele conduz ali os seus filhos dentro de uma condução. Não estou falando de perfeccionismo, não. Estou falando do cara não errar. Mas eu estou falando do cara ter uma conduta ética, uma conduta moral. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia diz assim, que os ministros de Deus sejam achados fiel, sejam achados irrepreensíveis, que tenham bom testemunho. Como é que um pastor que tem mau testemunho perante a rua, né, um testemunho ruim perante as pessoas, ele vai ser um pastor? Não tem como. Não tem como agora. Claro, existe o temperamento, existem os homens mais rudes, homens mais amorosos, né? Tem pastor que é mais rude, mas ele não deixa de ser um bom pastor. Tem pastor que é mais amoroso. Tem pastor que a disciplina dele é mais longa, é mais longânimo. Tem pastor que já puxa mais a rédea. Existem diversos níveis de liderança. Mas todas essas lideranças têm que olhar para Jesus e fazer as coisas conforme Jesus nos indica. Então, acho que aqui a gente já vai começar a entrar para a tua pergunta inicial, Rodrigo. Eu acho que agora vem a relação líder e liderado. A gente já identificou que a igreja tem um processo de crescimento acelerado, que existe muita independência entre pastores e que homens que ainda não foram apacentados, que ainda não nasceram de novo, estão no governo da igreja. Legal. Sobre essa questão de homens que também não são preparados, né, da maneira correta, ou muitas vezes são apressados para o ministério também. Fábio, você acha que existe também uma questão, Fábio e Digão, né, vocês acham também que existe essa questão pessoal também? Vamos lá. Eu me converti ao Senhor. Aí eu tenho essa convicção de que eu me converti. Mas eu tenho porque eu frequento um local, tenho compromisso de estar nesse local periodicamente. Faço tudo o que esse local ele demanda. Mas toda a minha base teológica, base espiritual, ela depende exclusivamente
daquilo que o pastor traz. Vamos colocar dessa forma. E aí, por que eu estou falando isso? Por que eu estou dando esse exemplo? Você não acha que existe também essa questão pessoal? Você falou do novo nascimento, falou da conversão verdadeira, né, da pessoa realmente se converter, mas você também não acha que existe muita gente se colocando numa situação de dominado, né, como o Digão falou da dominação, de dominado por esperar com que os outros façam aquilo que é responsabilidade pessoal? A Bíblia fala sobre a gente desenvolver a nossa salvação, não é isso? E então, como é que fica essa questão também de pessoas que muitas vezes estão no reduto da igreja, mas elas ficam naquela dependência quase que para sempre, né, de alguém ali pegando na mão, conduzindo o tempo todo. E ela não tem, e aí quando eu falo isso, essa pessoa ela não tem uma vida de leitura, uma vida de pesquisas, ela não coloca em xeque o que ela ouve, ela não faz aquele papel de bereano, ela não coloca em xeque aquilo que ela ouve, ela sai aceitando tudo e muitas vezes estuda apenas de uma liderança, né, que só quer dominar. Você não acha que também existe esse problema? Vocês não acham também que existe essa questão? Eu queria ouvir o Digão, depois o Fábio fala. Tá, eu vou separar dos dois lados, né? O primeiro lado é o lado da membresia, né? Das ovelhas, né? Eu não tenho nenhum estudo que comprove isso, mas a gente vai ver ao longo dos anos e a gente vai observar também no nosso dia a dia que é muito mais fácil para a gente, e a tecnologia ela está aí para provar isso, é muito mais fácil para a gente receber as coisas de mão beijada. É muito melhor para a gente ter ali. Olha que maravilhoso você chegar em casa e ter a comida ali quentinha para você comer. Você só chega lá e mastiga e tá tudo certo, né? E tá tudo certo. Aí, conforme você vai adquirindo, por exemplo, você trabalha fora, você tem a sua esposa, você tem confiança na sua esposa, você acredita que ela não vai colocar veneno na tua comida, mas você vai chegar lá e vai comer aquela comida ali todo dia, porque você confia naquela mulher, tudo mais e tal. Sendo que a gente sabe que você ajuda a comprar a comida, a gente sabe que você provavelmente vai no mercado, tu entende da procedência daquele alimento ali qual você está comendo. Por mais que você confie em quem está fazendo aquele alimento para você, você sabe da origem daquele alimento. A gente gosta, né, o ser humano gosta de ser, de não precisar gastar tempo, e na era de hoje é muito mais fácil a gente evitar ao máximo gastar neurônios. Né? Se você for dar um Google aí, você vai ver o quanto que tem de faculdades com cursos de graduação de 1 ano de duração, o que é um tanto quanto um absurdo para que você consiga desenvolver alguma intelectualidade para operar alguma coisa. Né? Por quê? Porque as pessoas elas gostam dessa coisa mais rápida. Então, é confortável para o ser humano descansar toda semana e chegar no domingo e ter ali um pastor me dizendo o que eu tenho que fazer na minha vida. E aí te digo mais para vocês dois. Se o que aquele pastor disser para mim, eu colocar em prática e chegar na minha vida dar certo, eu vou precisar mais do que, eu não vou precisar de mais nada. É só eu seguir aquilo que aquele camarada está falando. Então o ponto está isso, que eu acho que é da condição humana ele se permitir ser dominado. É muito mais fácil para a gente se permitir ser dominado. Né? A gente sabe, não sei quem é o pensador que fala, mas que a sabedoria ela é um mal, né? Quanto mais a gente sabe, né, menos feliz a gente fica. Então, existe uma alegria na ignorância, existe uma alegria ali do ser humano em ser dominado. E do outro lado também, e eu acredito que esse é o ponto principal, que eu acho que a maior responsabilidade é da liderança. É a liderança quem deve fomentar ao liderado, que ele deve averiguar se aquilo que ele, líder, está dizendo é verdade ou não. Porque ele está numa posição de destaque e de superioridade, querendo ou não. Ele acaba estando nessa condição, porque até a própria igreja coloca ele nisso. Então a responsabilidade é dele. A principal responsabilidade é dele, né, de mostrar isso. Então tem esse lado também da liderança e aí vai, tá? Tem liderança que se aproveita desse fato, como políticos se aproveitam de uma
de uma grande massa, né? Eles se aproveitam disso, mas existe uma liderança também que ela está tanto na pressa do próximo, vamos evangelizar, vamos cuidar não, né? Vamos evangelizar, vamos atrás de alma, né? E tá ali naquela euforia de estar sempre procurando, buscando mais alma, buscando mais gente, o que em algum grau não é um problema, é óbvio que a gente tem que buscar mais alma, que ele acaba não se interessando em parar para cuidar de um. Então ele quer tanto a multidão que ele deixa uma pessoa ali né, sem o conhecimento devido. Penso dessa forma. Claro. Então, eu acredito que esse assunto a gente vai ter que usar uma palavrinha aqui, chamada pragmatismo, né? E o que é o pragmatismo? Pragmatismo é fazer o que dá certo, mas muitas das vezes não é o que é certo. A igreja e os pastores, a liderança, eles têm dispositivos dentro da igreja para acompanhar do novo convertido até aquele que já é um crente maduro, né? E é um papel da liderança estimular, né? Quando forem pais, vocês vão ver que quando a criança está pequenininha, vocês vão estimular ela a dar pequenos passos sozinha, delegar e acompanhar, né? A pergunta não tem pessoas que estão conformadas em comer a comida que o pastor dá todo domingo? Mas a igreja tem ferramentas, tem mecanismo que pode ensinar a palavra e acompanhar o crescimento da pessoa. Isso dá muito trabalho. Os pastores não querem mais fazer isso. Acompanhar as pessoas não é acompanhar a vida pessoal das pessoas e quanto ela ganha e quanto ela entrega de oferta nem dízimo. Acompanhar uma pessoa é saber se o crescimento dela está na esfera espiritual e na esfera profissional, na esfera pessoal. Como é que está isso? A igreja dispõe de gabinete, a igreja dispõe de pedagogia, novo nascimento, regeneração, justificação, são as primeiras matérias que o crente pega. Batismo. Né? Você conversa com o crente hoje, ele não sabe nada, nem o que é batismo, nem o que é novo nascimento, nem quem é Jesus, que é o dono da igreja. Né? São coisas basilares. Aí o cara se encharca de culto. Tem culto na quarta, tem culto na sexta, tem culto no sábado, tem culto no domingo. E aí você pergunta, meu irmão, o que você aprendeu? Ele não sabe o que é profeta maior, profeta menor. Ele não sabe o que é Pentateuco. Ele não sabe o que é livro escatológico. Ele não sabe nada. Por quê? Porque a Bíblia não é ferramenta de trabalho, não é a ferramenta que ele utiliza para o crescimento espiritual. Né? Ele fica preocupado com tudo na igreja. Então, acho que aqui, Tiago, olhando para a sua pergunta, eu acho que aqui é um grande problema. A liderança precisa prescrever o método correto de acompanhamento da chegada da pessoa até o desenvolvimento dela como cristão. E a gente sabe que não tem isso. Os cultos hoje é para arrecadar dinheiro. Chega lá um pregador que diz que Deus vai resolver o teu problema, usa Isaías, usa Jeremias, usa Ezequiel, diz que Deus vai resolver o problema, e no fundo, as pessoas voltam para suas casas vazias, depressivas, tristes. Por quê? Porque não tiveram verdadeiramente um acompanhamento tanto espiritual quanto humano. Né? Irmãos, o papel da liderança, e aqui está o nosso grande tema de hoje, o papel da liderança no acompanhamento e crescimento das ovelhas de Jesus. É esse que eu acho que é o caminho. Então, Digão e Tiago, esse pragmatismo, né? Os pastores querem fazer o que dá certo. Eles querem que a igreja esteja cheia, não importa se eles vão conseguir cuidar das pessoas. Porque não é interesse da liderança cuidar de gente. É interesse da liderança roubar o dinheiro das pessoas. Nossa. Claro, irmãos, que eu não estou generalizando, tá? Existem homens de Deus aí muito sérios. Eu estou usando aqui uma terminologia pesada, mas eu estou reconhecendo que tem homens que ainda estão guardando o mandamento de Deus, que é apacentar as ovelhas de Deus. Jesus disse para Pedro, tu me amas, então apacenta minhas ovelhas. Claro que a Bíblia também fala que nos
final do tempo iam vir lobos devoradores. A gente está acusando os lobos devoradores. Não estamos falando de pastor, não, porque pastor é uma coisa boa, pastor é uma coisa séria, mas os vagabundos, os piratas, os pilantras, os adúlteros que tem 3 mulheres na rua, os canalhas que transam com mulher de membro, os vagabundos que roubam dinheiro. Essa raça merece o 5º do perdão de Deus. Amém? 70 vezes 7. Não vamos cortar a cabeça desses vagabundos. Não vamos cortar a cabeça desses vagabundos, né, irmão? O pessoal agora que está assistindo respirou tranquilo, respirou ufa. A vontade que a gente tem. Não, né? Tava todo mundo aguardando. Vai. Perdão. A vontade que a gente tem é que esses cretinos se convertam, né? Esses pilantras que têm dificuldade sexual, que estão aí dizendo que são pastores, né? Esse dia estava no jornal aqui, pastor preso. A imprensa também coloca pastor preso, fazia parte do TCP. Que desgraça. Aí eu vi lá um pastor abusando de uma criança. Isso é demônio, isso não é pastor. Pastor é uma outra coisa completamente diferente, meu irmão. E eu acho que isso tudo... Desculpa, Fábio. Pode continuar. Pode falar, Thiago. Pode falar, meu amigo. Eu acho que isso tudo é retrato daquilo que você falou, né? O problema é basilar. O problema começa em quem levantou esses pastores, né? A pastores, né? Em quem colocou esses pastores numa posição de liderança, né? Acho que realmente... Eu estava no culto agora, o cara botou a mão em mim e disse, você tem letra, a letra mata. Eu só não dei um empurrão nele, porque assim, eu sou ético, entendeu, irmão? Porque as pessoas olham por mim e acreditam. Assim, as pessoas acreditam verdadeiramente que o espiritual é uma manifestação maluca. E não é, cara. Manifestação espiritual é mudança de caráter, é o caráter deficiente que dá vazão às obras da carne. Alguém pode abrir a Bíblia aí e ler lá Gálatas 5,19? Alguém está com Bíblia aí? Eu tenho dificuldade porque eu estou sem óculos. Mas lê aí as obras da carne. As pessoas têm dificuldade e acreditam. Tá usando suporte aqui, não dá para pegar, calma. Ela está sendo não, suporte. tudo bem. Gálatas 5, mas o cara... 19. Lê aí. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. O que mais? Idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo o quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino dos céus. A gente tem visto isso na igreja, imoralidade sexual? Tem. A gente tem visto feitiçaria na igreja? Tem. Esses caras que levam sal, levam rosa, são feiticeiros, cara. O cara que faz a arca de Obed-Edom, esses caras são feiticeiros, irmãos. Esses caras são idólatras. Esses caras não creem em Cristo Jesus. Esses caras fazem de Jesus comércio, irmãos. Esses caras... Então, o que eu estou dizendo aqui, gente, não são pastores. Nós estamos denunciando os lobos devoradores, esses vagabundos. Esses homens que acham que a igreja do Deus vivo é o 5º dos infernos da mente dele, que ainda não foi convertido, entendeu, irmão? Então a gente precisa combater esse mal, combater. A espiritualidade não tem nada a ver com uma manifestação pessoal, talvez de você ter ali algo, uma manifestação. A manifestação espiritual existe, ela é pessoal e pessoal intransferível. Você pode ter uma... Se o Digão agora tiver uma manifestação de glossolária aqui, Digão, falar em línguas aqui, eu vou te respeitar, entendeu? Mas eu vou fazer o que João manda eu fazer. Eu vou investigar o Espírito para saber se provém de Deus. Se o Tiago fala assim te diz o Senhor aqui, eu vou investigar ele para saber se o Espírito provém de Deus. E é assim que a gente tem que fazer. Esse é o comportamento que a gente tem que ter. E você acha que os adeptos, né? Vou colocar adeptos, já que você usou adesão da igreja.
E aí, quando eu falo adeptos, são pessoas que muitas vezes, de fato, nem se converteram. Mas eu acho que essas pessoas que estão ali sendo iniciadas na fé, claro, Deus pode fazer a obra e o papel da igreja é acolher, instruir e ensinar. Mas você não acha que essas pessoas elas estão acomodadas de fato nisso? Eu quero pegar nesse ponto porque é o que a gente está conversando hoje, né? A nossa temática, sobre qual o posicionamento. Essas pessoas elas se apegam a isso a ponto de não saber nem de fato o que é um pastor verdadeiro, né? Porque hoje qualquer pessoa, você vai num culto hoje e aí você não sabe o que vai acontecer no culto. Antigamente você ia para o culto, você esperava, e eu não estou criticando a igreja do Senhor Jesus, ela continua santa, pura, poderosa, mas quando eu falo que a gente vai num culto, é muitas vezes num ambiente como esse que a gente está falando agora. E a gente não sabe se... Antigamente a gente ia para os cultos, a gente esperava ouvir uma canção, ouvir uma oração, ouvir uma palavra. E hoje a gente já não tem mais essa certeza, porque às vezes a palavra ela é substituída por movimentos de profecias, né? E aí várias profecias para lá e para cá, e a palavra se torna isso, né? E o engraçado é que as pessoas saem de cultos como esse, como caramba, Deus falou muito hoje, mas através de profecias particulares. E você não acha que isso também é retrato de uma cultura no Brasil que não é o que se espera da igreja? Não é uma cultura saudável de igreja? Então, Tiago, no Brasil, o solo brasileiro ele é muito miscigenado, né? O evangelicalismo brasileiro ele é cheio de mistura, ele é híbrido. Ele tem a pagelança indígena, ele tem os cultos africanos, tem o culto europeu do catolicismo romano, então é uma mistura. Então o que acontece? Essa mistura, esses ingredientes misturado ao antropocentrismo, que é o culto ao homem, olha a desgraça que vira. O culto de adoração a Jesus, a Deus, ele é prescrito na própria Bíblia. A Bíblia diz como nós temos que adorar a Deus. E quais são as marcas da igreja? Oração, palavra, cânticos espirituais. Então a gente entende que um culto racional a Deus vai ter louvores que adorem a Deus. A gente entende que vai ter uma palavra que glorifica a Deus. E a gente entende que o culto ele tem ordem, tem decência. Agora, quando passa disso, né? E aí eu estou te falando desse evangelicalismo, desse pragmatismo, desse antropocentrismo, de gente querendo aparecer, de gente querendo ter dons, é uma desgraça, isso é uma tragédia. Isso é a falta de controle, de homens preparados para estarem ali. Eu não estou dizendo que a liturgia do culto tem que ser uma liturgia estéril, sem vida, sem fulgor. Até porque quando a igreja se reúne com a intenção primaz de adorar o Espírito Santo, ele se faz presente, a gente sente uma presença, né? Muitas pessoas são restauradas, pessoas são convertidas através da palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. E que palavra é essa? É a palavra de salvação, né? É o clamor, é a benevolência de Deus que convence o homem. A palavra do homem só vai até aqui, ó, essas caixas acústicas aqui. Mas Deus, no seu poder, pode levar até o coração e converter pessoas. Então, assim, nós estamos vivendo a pior era da igreja. Homens completamente doentes, todos ataviados com anel, com uma palavra, com uma verborragia humana. Claro, irmãos, eu estou falando dos excessos. Eu não estou falando da poderosa igreja do Deus vivo, que a poderosa igreja do Deus vivo, os homens decentes, os pastores verdadeiros, eles têm ordem, têm Travou que atrapalha, tá? E esse povo famigerado. Eu peço autorização de vocês para falar algo forte aqui. Eu quero autorização. Pode falar. Então, eu não considero a Igreja Universal do Reino de Deus igreja, né? Nenhuma igreja neopentecostal eu considero igreja. Então, por que eu não considero igreja? Quando você vem falar do líder da Universal, fala assim, olha... Oi? Nenhuma
Nenhuma igreja neopentecostal eu acredito que é igreja. Quando você diz assim, mas a Universal prega isso. Sabe por que está cheia? Porque o povo adora o que aquele herege está dizendo lá. O povo quer dinheiro, varão. Verdade. O povo quer cura, o povo quer milagre, o povo vai atrás desses caras. Então, o que esse povo quer também? O povo quer bênção, varão. O povo quer bênção, varão. Mas aí a culpa é de quem? É do cara que engana lá ou é do povo? Eita. O povo quer, meu irmão, não. Evangelho não é largar a cachaça nem largar o cigarro. Evangelho é crer no Senhor Jesus Cristo, cara. Evangelho não tem nada a ver com largar o cigarrinho. Ai, largou o cigarrinho. Eu conheço tanta gente que largou o cigarrinho e está indo para o quinto dos infernos porque não crê em Jesus. Eu conheço tanta gente que não bebe uísque nem cerveja que está indo para o quinto dos infernos porque não crê em Jesus. A Bíblia diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê está condenado. Então essas igrejas que enganam o povo aí, essas igrejas neopentecostais, meu irmão, o povo gosta disso, irmão. Alguém pode abrir em Jeremias capítulo 5, versículo 30 e ler aí? Posso, só dá um tempo. Só dá um tempinho aqui para mim abrir. Vai falando aí. Capítulo qual? Tô achando aqui. Qual capítulo? Capítulo 5, versículo 30. Mas lê com aquela entonação léstica gostosa. Lê para criar um impacto, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Jeremias o quê? 5:30. Achei aqui, vou ler Pode aqui. ler. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. 31. Os profetas profetizam falsamente. O que é que lê de novo. Os profetas profetizam falsamente. E os sacerdotes dominam pelas mãos deles. E o meu povo assim o deseja. O que farei no fim disso? O povo gosta, varão. O povo gosta de ser enganado pelos sacerdotes corruptos e pelos profetas mentirosos. A verdade do evangelho é que Jesus, o dono da igreja, disse, na terra vocês vão ter aflição, mas eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Como é que Jesus venceu o mundo? Morrendo, irmão. Morrendo na cruz, cara. A vitória de Jesus nos traz o consolo do Espírito Santo, meu irmão. O resto é balela. O resto é do diabo. O diabo oferece dinheiro e vida boa para essa geração corrupta. Para essa geração que aí só quer esse evangelho. Você vê aí que as maiores celebridades agora dizem que são evangélicas. Jogador de futebol pilantra, canalha, que come 5 mulheres, tá na vagabundagem, aí bota assim na faixinha, eu amo Jesus. Isso merece isso atrapalha o nosso serviço, irmão. Esse cara atrapalha o nosso serviço. Porque assim, a pessoa fala assim, pô, olha lá o jogador de futebol que fala de Jesus. Mas é um pilantra, é um vagabundo, é um cara que tá na noite. Então, meu irmão, não tem conversa fiada, meu irmão. Evangelho é boa notícia. E o evangelho é cruz e renúncia. A gente não tem outra escapatória. O evangelho não é palatável. O evangelho não tem sabor de picanha, nem de churrasco, como diz o presidente da República. O evangelho não tem que tomar a cervejinha gelada e comer a picanha, meu irmão. O evangelho é cruz, compadre. Vou falar a linguagem da rapaziada. O evangelho é cruz, meu compadre. Não tem desenrolo, irmão. Não tem propina no evangelho. E aí você chega à constatação que o povo não quer isso, né? Que o povo não quer. O que o povo quer, profeta Tiago? O povo quer porta aberta, quer cura, quer saúde, quer academia, quer tênis de grife. Quer saber o que vai acontecer amanhã? O casamento tem que ser perfeito. A minha mulher é linda, passa batom lá olha que a bolsa dela é linda. O evangelho não tem nada a ver com isso. Isso é antropocentrismo. Sim. Isso é um mundo hedonista. O evangelho não tem nada a ver com isso, cara. Entendeu? Você já leu o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, não é a minha vontade. Assim na terra como no céu.
Agora, essa palavra aqui, que a gente está conversando aqui, quem é que quer essa palavra? A igreja quer essa palavra. Se os falsos líderes querem dinheiro, quer arrumar dinheiro, cara, quer apoiar político, cara, quem quer cuidar de gente, cara? Chega uma família de gente catarrenta lá, sem dente aqui, tu quer cuidar dessa gente? Tu quer falar de Jesus para essa gente não vai te dar nada. Então, a igreja está vivendo uma crise de liderança, uma liderança que está olhando para o mundo, irmão. Tá pegando essa visão? Fábio, você acha que essa crise ela é passageira ou ela tende a piorar? Então, Tiago, profeta Tiago, Deus é imbatível, Deus tem sempre o remanescente, né, cara? Deus tem sempre o remanescente. Assim, tem homens aqui, tem homens aí... Rapidinho. É só para completar, né? Até esqueci o que eu ia perguntar, mas é porque... Deixa eu lembrar. Quando eu falo de que Deus, de que é passageira, ou de que é daí para pior, lembrei, que é daí para pior, não é nem falando que não haverá os remanescentes, tá? Mas é mais para entender se de fato isso vai haver uma mudança, vai haver como alguns falam, né, sobre avivamento e tudo mais, se esse avivamento vai ser sobre isso, se esse avivamento vai acontecer por exemplo, essa onda agora de falsos pastores sendo denunciados, né, se isso de fato é um nardo, se isso de fato é um remédio, e se as coisas vão melhorar ou se vão piorar mesmo. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que vai piorar. E se a Bíblia diz que vai piorar, vai piorar. A Bíblia diz que chegará o dia que eles vão levantar pastores segundo o coração deles, homens avarentos, amantes de si mesmo, e eles vão ter comichão nos ouvidos. Meu irmão, Tiago, a tendência é piorar. Você não viu a garota aí, matou o cara com brigadeirão, por causa de dinheiro. E aí quem fez a parada foi a ciganinha. Ciganinha, hoje você abre o TikTok aqui, vai ter lá a ciganinha dizendo para você o que você tem que fazer. O diabo tá tirando onda, tá fumando um cigarro e tá botando para quebrar. Você vai no TikTok ali que você vai ver consulta, esoterismo, prostituição, vagabundagem. Você acha que vai melhorar, irmão? Não vai melhorar. Agora, Deus tem os seus remanescentes. Olha o que a Bíblia diz. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Os caras que são crentes mesmo, que estão dispostos a derramar o sangue, como o apóstolo Paulo disse. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Não tenho a minha vida por preciosa. Vocês dois que são jovens, vocês têm esse sentimento? Ou a vida de vocês ainda está cheia de sonhos? Porque o sonho verdadeiro é o sonho de Deus. É o sonho de tombar na terra como um Marte e ser levantado no céu como um filho de Deus. Então, assim, cara, só que essa palavra, ela é uma palavra muito dura, irmão. Você fala assim, poxa, mas não tem nada melhor aí? Não tem, mano. Não tem nada, mais atrativo. Não tem, mas me mostra na Bíblia onde está atrativo. Tem sim. A Bíblia diz que existe gozo no Espírito Santo. Né? A Bíblia diz assim, aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você quer seguir a Jesus? Seguir Jesus é renunciar a esse mundo patife, esse mundo caído, esse mundo que Satanás está matando, roubando, destruindo, esse mundo sensual com espírito de sensualidade, esse espírito de traição. Então você quer o evangelho? Agora cadê as igrejas para pregar, para proclamar o reino de Deus? As igrejas estão fazendo festa, irmão. Os cantores gospel são uma vergonha. Eu conheço um guitarrista, que eu não vou falar o nome dele, o cara... Esse dia foi cantar numa igreja no Recreio, o outro lá, um cara cantando, virou pastor. O cara é um prostituto. Os músicos são 90% corrompidos, irmãos. Só cantam por dinheiro, irmão. Isso é evangelho, irmão? Não é evangelho, irmão. Isso é corrupção geral do gênero, irmão. A igreja não se contamina com o mundo, irmão. Agora, quem é que quer essa palavra, varão? A gente está sempre querendo ou não, é minha vez de morar lá na Barra, de ter meu negocinho, de ser famoso, de ter meu Instagram, meu Insta. A gente quer isso, cara.
Só que o evangelho não fala disso, irmão. Meu visto. Então, assim, vão me cancelar. Vocês também, que são crentes, vocês são garotos crentes. Eu espero que seja, né? Não sei. Assim, eu quero até aproveitar e responder aqui a pergunta do Thiago, porque eu tenho uma especulação sobre essas coisas, se vai melhorar, se vai piorar e tal. Eu acredito que, quanto a uma agenda escatológica, só tende a piorar e precisa que piore. Né? Se não piorar, ele não vem, né? As coisas têm que andar por esse caminho. Mas eu acredito que, a nível social, isso que está acontecendo agora, que a gente vai ver que é loucura, tá? O quanto de denúncia, o quanto de pessoas estão surgindo, apontando erros da liderança, apontando erros de pastores. Antes a gente ouvia isso em casos isolados, nesses jornais aí meia hora, em igrejas de periferia, de favela. Era algo que a gente observava que alguém com uma mente maquiavélica, aproveitadora, se aproveitava de gente pobre. Só que não é só mais de pessoas pobres que está se valendo disso. Pessoas de classe média, de classe um pouco mais elevada, então está sendo generalizado. A gente vai ver que isso era uma ideia não, isso era um pecado que aconteceu muito nas igrejas pentecostais, e a gente vai ver que há alguns anos isso tem acontecido em muitas igrejas reformadas também. Então, ou seja, não é mais uma coisa pontual, é uma coisa geral, né? É como se fosse uma pandemia. E eu usei essa palavra justamente por quê? Porque eu acredito, tá, que a pandemia que a gente viveu há 3, 4 anos atrás, ela foi um marco de um grande avivamento para a igreja, porque ela foi um momento decisivo na história que, para o crente, dividiu-se muito aqueles que eram daqueles que não eram, né? A gente pôde perceber que os remanescentes em Cristo, eles a cada dia mais eles ficaram fortificados naquele período, e aqueles que já não estavam muito bem com as pernas, eles, infelizmente, muitos apostataram, agora estão retornando. E isso que está acontecendo agora na igreja, não só do Brasil, né, mas na igreja no modo geral, eu acredito que isso está cooperando, sabe, a nível social, para um avivamento de fato na igreja. Eu digo um avivamento porque não é teológico, não é bíblico essa palavra, né? É mais uma... O que é um avivamento? Um avivamento é trazer nova vida. Cara, não tem como a gente falar de algo que está nascendo de bom se a gente tirar aquilo que está ruim. Então, eu acredito que o que está acontecendo é algo, por mais triste que seja, não é legal a gente ouvir isso de igrejas, não é bonito a gente saber de casos de pastores, a gente admira os pastores, a gente respeita os pastores, a gente enxerga muitos deles como exemplo, mas o que está acontecendo, no final das contas, é bom. Eu vejo isso como bondade de Deus, porque é Deus quem limpa, é Ele quem separa o joio do trigo. Então, acredito que, respondendo aí a tua pergunta, é uma fase, isso vai passar para que a gente tenha outros novos problemas aí no futuro. E eu acredito também, né, que essa concepção de avivamento, de sucesso da igreja, da igreja se levantar, ela também ela precisa ser ressignificada, né, para o entendimento correto, porque as pessoas, quando falam assim, poxa, o que é um avivamento da igreja? Aí as pessoas, algumas, né, vão pensar que seja os eventos, né, as igrejas inchadas, lotadas de pessoas. E, na verdade, o avivamento da igreja, quando aconteceu na Reforma Protestante, era poucos homens ali, né, remando contra a maré, mas se posicionando contra o sistema, né? Se posicionando contra as injustiças, né? Então, acredito que isso faz sentido o que você está falando, porque a gente não precisa do sucesso aos olhos dos homens, né? Como os homens enxergam, mas o sucesso como a Bíblia fala que ela de fato é. Não, né? sim, até aproveitando disso que você falou, sobre o avivamento, né? O que eles entendem, o que muitas pessoas utilizam como argumento da origem do avivamento, é aquilo que a gente sabe, né? Lá de Atos 2 e tal. Sendo que o que aconteceu lá
não foi uma manifestação do Espírito Santo desordenada, algo sem sentido, e simplesmente um derramamento onde as pessoas tiveram sensações espirituais e sobrenaturais. Não foi isso que rolou lá. Né? Eu não me lembro, tá? Ali em Atos 2, acontecendo milagres e curas ali, da forma como a gente entende hoje. O que aconteceu lá naquele momento foi um grande derramar da compreensão do que é o Evangelho de Jesus. Ali todos conseguiram entender o que era o Evangelho de Jesus. O verdadeiro avivamento ele está na capacidade da compreensão do que é o Evangelho de Jesus. Então, eu acredito que coopera muito isso que a gente está conversando, né? O que está rolando é isso. A galera está começando a ter ciência, tanto é que a gente está trazendo luz a esse assunto justamente para a micro-audiência que a gente tem, que ela entenda mais ainda, né, sobre o que está acontecendo e sobre como é que deve se combater diante desses problemas. Mas vamos lá, como é que um bom cristão se posiciona diante de uma má liderança? E aí, Fábio? Vamos voltar para o tema. A primeira coisa que a gente faz é falar avulso. Eu vou ter que criar alguns caracteres para tipificar o que é uma má liderança, né? Qual é o que essa má liderança está fazendo? A gente vai ter que tipificar alguma coisa. Por exemplo, quando é abuso, ela é difícil sair dos abusos da liderança, né? Porque o pastor ele exerce influência espiritual e autoridade também. Então é muito difícil detectar abusos, né? Tem pastores que abusam, não só na área, exploram pessoas psicologicamente, né? São narcisistas. Mas eu acredito, cara, que tem que denunciar, cara. Sabe? Pedir ajuda a alguém. Eu fico tão chocado com os abusos. Agora tem uma moda de abuso psicológico, né? Membros que são escravizados, mulheres que muitas das vezes se dedicaram 10, 15 anos e foram abusadas, acharcadas espiritualmente, não pode fazer uma visita em outra igreja, não pode ofertar em outro lugar. Isso é um tipo de abuso. Ou seja, você foi liberto em Jesus e agora você está refém de um facínora, de um psicopata gospel, né? Porque a gente vê psicopata gospel aí. E olha, eu procuro, varão de Deus abençoado, pregar a palavra. A palavra de Deus, ela liberta o homem de todos os seus males. Mas, Digão, a gente vai encontrar pessoas abusando psicologicamente de outras sim, varão. A gente não tem para onde fugir, né? Esses dias eu estava no monte orando, aí o pastor falou assim, um pastor lá numa outra pedra falou assim, não, tem que vir, minhas ovelhas tem que vir, tem que fazer. Aí eu fiquei olhando para que ovelha que esse retardado tem, cara. Esse retardado, ele não tem nada, cara. O pastor, ele é escravo de todas as ovelhas. Quando um homem é chamado por Deus a ser pastor, a ele é franqueado a escória de todos. Ele vai deitar para todos passarem em cima dele. Esse é pastor. Pastor não tem glamour nenhum. Pastor, geralmente, ele é pisado, ele é humilhado, ele é sofredor. Esses são os verdadeiros pastores. São aqueles que muitas das vezes vão sofrer, vão ser maltratados. Esse é o pastor. Agora, o pastor que enriquece, que tem a cadeira mais alta, que manda, que governa, esse não é pastor, isso é lobo devorador. Mas aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu falou de denunciar, né? Principalmente essa questão de abuso. Denunciar para quem? Porque vamos lá. Desculpa, assim, só um outro pano de fundo, né? Você falou das igrejas neopentecostais. Ultimamente, essas coisas têm acontecido muito nesses ambientes neopentecostais. E a igreja neopentecostal, diferente de uma igreja mais tradicional, como a Assembleia de Deus, igrejas batistas, presbiterianas, até metodistas, elas não têm ali uma liderança que responde a alguém. É uma liderança que se termina nela. Né? Então, para quem que esse membro denuncia? Com quem que ele fala? Olha, eu vou te falar,
aqui para nossa audiência que quando você for entrar numa igreja, se o sistema de governo for episcopal, né, que tem um pastor presidente, procure saber quem é que tem a legitimidade documental de punir esse pastor presidente. Porque pastor presidente não é Deus. A palavra presidente vem de presidir, ele governa ali, mas tem que ter alguém ali que tenha a autoridade de aplicar uma pena a ele se ele falhar. Você está entendendo? Então, assim, por isso que eu te falo. Para governar o Brasil, o presidente do Brasil, ele não pode tomar decisões sozinhos. Agora, uma igrejinha que fica ali dentro da carobinha, o cara ele pode fazer o que ele quiser com aquela galera. É como se a autoridade desse pastor fosse um fim nele mesmo, né? Ou seja, olha só, eu vou dar nome a boi aqui, Thiago e Digão. Quem é que pune o Bispo Macedo? Quem é que pune o Valdomiro Santiago? Verdade. Quem é que pune o R. Soares? Rapaz, não tem. Agora, se você for no sistema presbiteriano ou o sistema de governo, onde existe um colegiado, né? Olha, o pastor presidente falhou. Não vai ser a mulher dele que vai assumir, não, meu amigo. Vai ser um corpo que é regido para discipliná-lo. E aí tem muitos pilantras, né? Vagabundos, bandidos que vão acertar a conta com Deus, que burlam as normativas para ficarem impunes das suas vagabundagens. Só que você escapa da justiça do homem, mas da justiça de Deus ninguém escapa. Verdade. Tá? Deus ele perdoa pecado, Deus ele é um Deus justo, mas consequência ainda mais quando é consequência coletiva, né? Eu tenho visto muita gente aí fora da igreja por causa desses assassinatos que esses falsos pastores cometem, né? Esses caras são vagabundos, são famigerados. Eu estou até usando um linguajar meio chulo, mas é para emitir a revolta que a gente tem, irmãos. A indignação. Eu acho que a gente até falou sobre isso no último vídeo, sobre fugir, né, de igrejas que tenham esse sistema de governo, esse sistema autoritativo, autocrata, né, ali onde há de fato um monopólio. O pastor presidente, ele é o dono da igreja, é ele que dá a última palavra, ninguém está acima dele, ninguém pode desautorizá-lo, né? Mas aí eu pergunto para vocês, dentro dessa perspectiva, uma pessoa que também possa ser leiga também na igreja, está começando a fé, vale a pena o enfrentamento direto também? E aí, quando eu falo do enfrentamento direto, eu não estou falando de briga, não, né? Nem de sair na pancada, não. Mas eu falo de um enfrentamento direto para que haja, talvez, uma misericórdia do Senhor ali, um arrependimento, haja, talvez, um despertamento. Pô, pastor, isso que o senhor está fazendo não é certo, não. Isso que o senhor está fazendo não condiz com o que eu leio na palavra, com o que eu entendo. Eu entendo também que muita gente não vai ter esse suporte da palavra, esse entendimento da palavra. Mas eu falo a algumas pessoas que talvez tenham, né? Mas estão, às vezes, escravizadas. Tem alguém que pensa, assim. Alguém que pensa. E aí, o enfrentamento, ele é válido? A tratativa direta como homens, né? Porque existe uma coisa que também ronda os nossos arraiais, né? Que é a infantilidade, né? Quando eu falo infantilidade, é infantilidade no sentido de maturidade. A pessoa, ela realmente é infantil, até mesmo para lidar com isso, né? Muitas pessoas são frágeis emocionalmente mesmo, mas muitas são infantis, né? Elas veem as injustiças acontecendo, sabem que isso pode se perdurar para outras pessoas e elas não tomam decisões ali de enfrentamento mesmo, de conversar, de procurar resolver essas coisas dentro da igreja, né? Como uma primeira instância, pelo menos. Vocês acham que é válido também essa alternativa de esse irmão que vive num sistema assim também ir para o enfrentamento? Não vai acontecer não, porque assim, a maioria do povo que está nas igrejas são um povo simples, varão.
Povo que nem entende, acha que o pastor ali faz um papel espiritual, e que se você for contra ele, você está indo contra o próprio Deus. Falar em nome de Deus gera poder, cara. Sabe? O que vale hoje é ter homens que divulgam o evangelho, a palavra, leiam a palavra, que ensinem o povo. É isso que vale a pena. Frequente uma igreja que o pastor tenha compromisso com a palavra, que ele seja submisso à palavra, que ele seja temente a Deus. Procure igrejas onde não tem um só cara que manda, mas que tem ali um colegiado de presbíteros, de evangelistas, de pastores, que tem eleição, sabe? Evita a igreja que tem dono, evita a igreja que tem um manda-chuva, um mandatário. As igrejas hoje estão se formando muito na personalidade do homem. Se o cara é carismático, olha, vai ali na igreja do pastor Durvalzinho. Durvalzinho é uma benção, canta corinho de fogo. Durvalzinho prega muito. Durvalzinho tem as intimidades com o manto, com Deus. Isso é uma tragédia. Esse chiclete vai acabar o açúcar. Vamos lá. Eu tenho uma dúvida eclesiástica aqui para você, tá? Porque assim, Tiago estava falando se vale a pena, né? Vale a pena, eu acredito que não vale, mas existe um caminho bíblico para isso, né? Há um caminho bíblico. Se o meu irmão está pecando, e não é porque ele é o meu pastor que ele não é meu irmão, né? Ele é meu irmão. Se meu irmão está pecando, vou até ele. Se ele não ouve, trago mais um. Se não ouve, chama a igreja. Se não ouve, trata como um descrente. Existe um caminho a ser percorrido. Mas é óbvio que numa sociedade doente como a gente tem hoje, é muito difícil esse caminho ele conseguir fazê-lo sem que quem acabe sendo prejudicado seja você que está ali tentando falar com a pessoa. Porque na maioria das vezes o que acontece é isso, né? Mas eu tenho uma dúvida aqui. O que acontece? Quando se surgiu, eu já estive presente numa situação onde o problema era a liderança, e quando se surgiu a acusação contra essa liderança, foi solicitado provas, né, que comprovasse que essa liderança estava falhando. Então, para que a denúncia fosse feita de forma com que houvesse ser validada, ser ouvida, ser apurada, tinha que haver prova. Eu entendi, né, mas eu nunca vi isso sendo tratado com outro membro da igreja, que não fosse uma liderança. Essa questão de ter que haver provas ao denunciar uma falha da liderança, ela é somente para a liderança? Tem que ser com a membresia? Ou não precisa de provas? Na verdade, sempre vai precisar, mas é porque parece que, tipo assim, se não comprovar, você está mentindo. Tá entendendo? Tu tem que comprovar. Se tu tá falando contra um pastor, tu tem que comprovar. Agora, se tu tá falando contra o Tiago, que é um Zé Ninguém, tá tranquilo. Eu acredito na tua palavra. Tu tá falando contra o Tiago. Agora, se o Tiago fosse pastor, não. Você tem que conseguir provas para mostrar que aquilo que você tá falando é uma verdade. Existe alguma coisa que comprove que precisa de provas? Existe alguma coisa que é só pro pastor? Como é que é isso? Você usou até, a Bíblia diz assim, vamos devagar, porque, né? Não aceite denúncia contra um presbítero sem 2 ou 3 testemunhas. Há um princípio no direito, né? Antes de virar processo, tem um inquérito. O que é o inquérito? O inquérito é onde se busca as provas. E só vira processo depois que o inquérito tem o seu fim. Então, assim, a prova, ela é a materialidade do erro, do problema. Então, tanto no jurídico como na igreja, é necessário de provas. O que o direito diz? Né? Se alguém que é operador do direito aí sabe disso. Se eu falar do Digão, eu vou ter que provar. Se eu não provar, eu vou ser tipificado por calúnia de difamação. Então, assim, a prova é o elemento basilar que faz o inquérito virar um processo. Então, assim, quando você acusa alguém, né, você tem que provar. Né, e a pessoa vai ter amplo direito à defesa. Então, assim, Digão, não existe acusação sem prova. Sendo pastor... Desculpa dificultar mais um pouco a situação. Mas se tratando de abuso psicológico,
Qual é a prova de um abuso psicológico nesse caso, vindo de uma liderança pastoral? Então, Ajuda a nossa audiência a entender melhor isso aí. Isso já é uma pergunta para os operadores do direito, né? Mas a gente vai entender que o abuso psicológico, como é que se configura um abuso psicológico? Por exemplo, maus tratos é um abuso psicológico, ameaça é um abuso psicológico, chantagem é um abuso psicológico. Existem outras coisas aqui, né, na relação humana que são configurados, que são tipificados como abuso psicológico. Explorar uma pessoa, os bens de uma pessoa com motivação escusa, também por chantagem, por... Então, assim, são muitas coisas que um operador do direito pode responder com mais sofisticação. Mas como é que se junta provas do abuso psicológico? Olha, se você tiver testemunha de que você, durante um período, foi abusado psicologicamente, a testemunha, ela é uma prova, né? Se você, por exemplo, um pastor pediu dinheiro emprestado a um membro e ali usou, né, os atributos pastorais, isso pode ser configurado um abuso psicológico, né? Por isso que, olha que loucura, né? Por isso que a Bíblia diz, não pedir nada emprestado a ninguém. O pastor pediu o carro do membro emprestado, e aí o pastor ofertava ali um cargo. Isso é chantagem. Isso é crime, cara. Existem muitos tipos de chantagem psicológica, né? Por exemplo, eu sei que um membro da minha igreja teve uma relação homossexual e eu uso essa fraqueza do membro para chantageá-lo e obter alguma vantagem. Isso é abuso psicológico, né? Por exemplo, vocês são músicos. Eu uso e abuso dos dias de vocês ali na igreja, sugo vocês para vocês cantarem na igreja, a igreja cheia, e eu não tenho nenhuma tratativa financeira com vocês. Isso é abuso, né? Ou você deixa de ir a um culto, eu vou punir você. Isso é abuso. Então, assim, cara, hoje em dia é o que mais se faz nas igrejas, são esse tipo de abuso, né, cara? Os pastores usam da influência boa, que é a influência de Deus, e abusam das suas prerrogativas para acachapar as pessoas, escravizar as pessoas, né? Olha, Deus está falando. Olha, se levantou contra mim, ó, perdeu o emprego. Isso tudo é do diabo, cara. Isso não tem nada a ver com Deus. Assim, a gente está chegando no final, acho que o Thiago deve ter mais alguma coisa para falar, mas eu só quero aproveitar aqui e deixar claro para as pessoas de que muitas das coisas que nós estamos denunciando aqui, conforme a gente vai falando, porque as denúncias elas são exemplos, infelizmente, reais de situações que acontecem, mas que é interessante que elas não representam a Igreja de Jesus Cristo. A gente vai ver que desde o nascimento da igreja sempre teve uma galera, sempre teve uma parte que estava tentando fazer aquilo que não era, sabe, o que a Igreja de Jesus fazia. E a Igreja de Jesus ela permaneceu, ela sobreviveu a tantos ataques, né, que ela permanece viva. A gente não está aqui contra pastores, muito pelo contrário. Agora que os pastores, que os verdadeiros pastores eles vão ser evidenciados, sabe? A gente vê isso. Estamos diante de um pastor. O Fábio Portugal é um pastor. Semana que vem a gente vai estar com mais um pastor. Então, assim, é importante salientar para você que está nos assistindo aí que a gente está aqui na defesa da igreja, tá? Se tem um membro que ele é o responsável por essa igreja e ele está vacilando, cabe a essa pessoa buscar arrependimento no Senhor, porque ainda dá tempo dela se arrepender. Mas a gente não pode ficar em silêncio. Esse é um momento onde a gente tem que conversar realmente sobre esse assunto. E eu acho que isso tem sido muito válido e muito importante para a gente poder melhorar e avançar como igreja. A gente está chegando no final, mas eu queria saber se vocês têm mais alguma coisa para falar, se vocês querem pontuar mais algumas coisas que consideram importantes.
Eu queria antes de terminar minha participação aqui, dizer que, ainda que com todos os problemas que a igreja apresenta, de uma falsa liderança ou de uma liderança despreparada, a igreja ainda é uma melhor opção, né? Ter a comunhão com os irmãos, congregar, ser obediente aos pastores de verdade. Procure uma igreja séria. Quando você chegar nessa igreja, pergunte à liderança: poxa, eu queria ler o estatuto. Invista tempo. Se você não tiver conhecimento de estatuto, peça para o pastor explicar para você as coisas basilares, como é que forma de governo da igreja, como é que é feito, como é que a igreja lida com o dinheiro, né, as ofertas alçadas, os dízimos, como é que é a parte social da igreja, né, se o pastor é assalariado ou o pastor tem outro emprego. Essas perguntas, elas são lícitas e você deve fazer isso. Procure uma igreja evangélica perto da sua casa, faça parte de uma comunidade, adore a Deus com os irmãos. E esse conselho, a gente está falando aqui, às vezes a gente briga, que a gente luta, mas a gente está falando contra aos falsos mestres, né? Tem muito pastor maravilhoso ali, pastores batistas, pastores presbiterianos, pastores assembleanos, são homens de Deus, pastores anglicanos, pastores que são independentes, sabe? Que abre lá uma igreja, e é um cara sério, é um cara que está ali em oração, é um cara que muitas das vezes está num lugar simples, não recebe salário, está se sacrificando. 90% dos pastores são gente boa, mas esses 10% fazem muito barulho e a gente está aqui para denunciá-los. Então não deixe de congregar. Sempre que você buscar uma igreja, busque uma igreja séria, uma igreja que eles deixam você ver onde que vai o dinheiro, quanto o pastor ganha se ele receber salário, porque é lícito ele receber salário, se tem ali um passo a passo de ensino, se a igreja prioriza a palavra. Então essa aqui é o conselho que a gente dá. Não deixa de congregar. Não existe congregação de internet. Congregação é estar lá coladinho com o irmão, ouvindo as músicas maravilhosas do Cruciforme, dos homens de Deus aí, né, que até agora não chegou ao sucesso, mas eu tenho certeza que o sucesso financeiro vai chegar e eles vão testemunhar disso aqui. Amém? Amém. Só para falar rapidamente também, é bom a gente frisar isso. Talvez alguém que possa estar nos assistindo possa estar achando que a gente está levantando a bandeira de que a igreja precisa ser perfeita. E eu sempre vou dizer que não é sobre igreja perfeita, é sobre igrejas saudáveis. A gente precisa procurar igrejas saudáveis. Se você vive num contexto como tudo isso aqui que a gente já deu aqui como exemplo de igrejas que são ruins, de que não estão saudáveis, saia desse contexto de igreja, procure uma igreja que seja saudável. E o Fábio já deu aí as diretrizes para você procurar uma igreja que seja saudável e que tenha bons pastores. E existem muitas igrejas saudáveis. É isso, galera. Estou muito feliz com o Cruciformecast de hoje. A gente conseguiu avançar mais um pouco nesse assunto. Semana que vem a gente vai estar falando justamente sobre uma igreja saudável. A gente vai estar justamente falando sobre isso. Então vai ser um assunto até um pouco mais tranquilo, um pouco mais alegre. A gente vai ouvir alguns testemunhos também. Estou muito feliz porque hoje foi uma conversa que me pareceu muito. Gostei muito de estar conversando com o Fábio. Hoje o Fábio estava um pouco mais tranquilo, aí depois ele foi o Fábio. Isso que eu ia falar. Ele começou bem tranquilo e aí depois. Começou com. Então, é sempre bom. Eu tava na fake news. Pensou que eu ia vir na covardia, meu irmão? Eu não sou covarde, irmão. Tô disponível aí. Sangue é semente. Sangue é semente. Sangue é semente. Amém, meu pastor. Eu tenho minha vida como preciosa. Muito bom. Amém. Glória a Deus. E você que gosta do Fábio, eu sei que você gosta quando o Fábio está aqui com a gente, fique tranquilo que ele vai aparecer mais vezes aí para estar nos ajudando aí a entender um pouco mais da palavra. Esse é o Cruciformecast de hoje, que é o podcast oficial do Cruciforme, e até a próxima. Deus te abençoe. Tamo junto. Valeu.